Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai fazer o nosso primeiro indicador, para a gente já entendendo aí como é que é o funcionamento deles, né? Como que você programa, como que vai aparecer a visualização desse indicador. Então a gente vai montar aí a nossa base de conhecimento para dar esse feeling para a gente aí, né? E entender quais são os fundamentos de um indicador. A gente já sabe qual que é a estrutura, né? Então, só revisando o nosso conhecimento, a gente precisa definir algumas propriedades do indicador, seja o tipo de janela, se vai ficar sobre o preço ou abaixo do preço, a quantidade de plotagens e buffers, as definições dessas plotagens e as nossas variáveis globais para estar adquirindo o valor de buffer. A indexação do buffer a gente precisa fazer e aqui a nossa matemática para poder retornar esses valores, tá? Então agora a gente vai fazer um indicador do zero. Então vamos lá em arquivo novo, indicador personalizado, colocar primeiro indicador, indicador de linha, parâmetros. Eu já vou adicionar aqui dois inputs, que é referente à cor das linhas. Tipo de dado tem que ser color, cadê? Color. Adicionar vai ser o tipo, aplicação do preço. Tá? Vocês vão entender o que significa esses parâmetros aqui. Vai ser do tipo enum. Um long, enum. Aqui não tem, então eu vou inserir manualmente lá. Vou excluir, só vou deixar esse parâmetro aqui. Um calculate, avançar. Aqui já vou deixar dois buffers, que é o buffer 1 e adicionar o buffer 2. Vai ser tipo de linha, que vermelho, vou deixar o buffer 1 como verde, o buffer 2 como vermelho. Não vou criar na janela de baixo, vou deixar um tipo de indicador sobre o preço, concluir. Então, beleza. Aqui nós temos nossa estrutura. Eu vou criar um enum aqui, para vocês entenderem. Eu vou dar duas opções para o usuário, né? Se ele quer definir as linhas na máxima e mínima, ou na abertura e fechamento do preço. Tá? Então, a gente vai criar enum, definir, aplicação do preço. Então, vai ter o high low ou open close. Vai ser igual a zero, não precisa pôr, tá? Igual a zero. Então, primeira opção, high, low. Segunda opção, open, close. Aqui, vou criar o input, que a gente não conseguiu criar lá porque não tinha opção. Então, input enum. Aqui não precisa pôr, tá, gente? Porque essa variável aqui, ó, já é do tipo enum. Então, toda vez que eu criar um enum aqui, eu não preciso definir ele no input, porque automaticamente o código vai reconhecer que isso aqui é um enum. Tá? Agora eu vou dar o nome, aplicação preço. Então esse vai ser o nome do enum. Eu vou começar com a opção de high-low. Esse primeiro aqui significa o índice 0 e esse daqui o 1. Então se eu colocar aqui, ó, 0, eu vou estar me referindo a high-low.
Se eu colocar vou estar me referindo a open close. Para ficar mais intuitivo, eu vou escrever o nome aqui, ó, hello. E esse input eu vou colocar como escolher aplicação preço. Isso aqui é o que vai aparecer lá para o usuário quando ele for colocar o indicador no gráfico. Tá? Então ele vai escolher se vai ficar as linhas na high low ou na abertura e fechamento. A cor eu vou deixar como default CLR White, que é a cor branca. Então, escolher. Deixa eu ver aqui. Na verdade, a gente não vai precisar disso daqui, tá, gente? Isso aqui eu vou deletar. A gente vai alterar direto no código aqui, ó. A cor da linha tá aqui, do segundo plot, e do primeiro plot está aqui, ó, a cor da linha. Então, a gente define direto aqui no código. Os buffers, e agora a gente vai para a nossa lógica. Via de regra, a gente sempre vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra aula, tá? Vamos definir primeiro a plotagem, que nem está aqui, do prévio calculate, e as demais plotagem. Então, eu vou até aproveitar aqui, ó, essa estrutura, vou copiar e colar aqui, ó, primeiro a plotagem, vou colocar aqui os colchetes para finalizar, ó, for e esse. Então, a primeira plotagem, esse buffer aqui, ó, nosso buffer 1, ele vai receber a máxima. Então, máxima e mínima. Então, buffer 1 vai receber a máxima, high, e, tá? A máxima, essa variável está bem aqui, ó, máxima. Então, eu estou atribuindo a máxima que vai retornar aqui no nosso cálculo, tá? Para essa variável. Agora, a segunda, aqui, ó, buffer 2 vai receber a mínima, low e beleza? E agora a gente precisa configurar o open close. Para fazer isso, a gente precisa criar uma condição lógica aqui. Tá? Não dá para saber o que o usuário vai definir até que ele escolha. Então, eu preciso ter uma condição aqui, nessa região, para que o buffer receba o valor conforme a escolha do usuário. Então, a gente vai pegar o nosso input aqui, ó, if, se isso aqui for igual high, low, então o buffer 1 e 2 vai receber essas informações. Do contrário, automaticamente, se não for high, low, vai ser open close. Então, como só tem duas condições, eu posso fazer isso aqui com else. Se eu tivesse mais condições aqui, eu ia ter que colocar outras, o else if, eu ia ter que colocar um outro operador aqui para poder definir, tá? Então, se não for high low, vai ser open close, automaticamente. Altera aqui, ó, para open, e aqui, close. Vamos ver onde termina aqui, ó, essa primeira plotagem, se o if termina aqui. Agora o else. A gente vai fazer as demais plotagens, igual a gente fez aqui, ó, tá vendo? Demais plotagem. Vamos copiar, colar, para a gente manter esse padrão. E agora, ó, eu vou aproveitar aqui também, ó, essa estrutura. Vou copiar e colar aqui dentro do else. Vou colocar aqui um colchete para não dar erro de compilação depois. Vou copiar essa estrutura aqui, ó, aplicação do preço. Isso aqui eu posso aproveitar, que o cálculo é o mesmo. E aqui dentro, onde tem o i, eu vou substituir por o rates total menos 1. Então, onde tem i aqui, a gente substituiu esse. Beleza, terminamos de copiar. Agora vamos dar uma organizada aqui no código. Se você apertar o Ctrl, o A, ele vai selecionar todo o código.
Aí eu aperto Shift Tab, coloco todas as informações aqui, ó, do canto esquerdo. Depois eu aperto Ctrl, sinal de menor. Você está vendo que ele já deixou tudo aqui bem alinhadinho, certinho, ó, tudo organizado? Então vamos compilar para ver se tem algum erro. Não deu nenhum erro, nenhum aviso. E agora eu vou testar esse indicador. Primeiro indicador linha. Vou lá no MetaTrader 5. Deixa eu abrir uma conta aqui. Pode ser essa mesmo. Abrir aqui o mini índice. Navegador, deixa eu ver. Aqui, ó, Expert. Indicadores. Indicador 1. Vamos achar aqui indicador 2. Primeiro indicador. Aqui, ó. Primeiro indicador linha, tá vendo? Vamos arrastar para o gráfico. E aqui a gente vai deixar a primeira opção, High-Low. Então, ele tem que desenhar uma linha na máxima dos preços e outra na baixa. Ok. A gente já pode ver aqui, ó, que a linha verde está na máxima e a linha vermelha na mínima. Eu vou dar uma engrossada aqui nessas linhas para poder ficar mais nítido. Eu vou voltar lá no código, aqui, ó, nessa propriedade, vou alterar para 3, também para 3. Como o verde aqui ele está bem parecido com os candles, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, CLR. Vou mudar a cor da linha para azul. Então aqui é buffer 1, buffer 2, compilar, no MetaTrader aqui. Vou remover esse indicador e vou adicionar de novo. Então tá vendo que ficou mais grossa as linhas? Então a gente percebe que o buffer 1, ó, janela de dados. O buffer 1, ele tem o mesmo valor da máxima. Se você pegar aqui, ó, olhar aqui o buffer máximo com a máxima do preço, é o mesmo valor. E o buffer 2, a mínima, é a mínima do preço. Então, esse nosso indicador de linhas já está funcionando. Agora vamos testar mudando para abertura e fechamento. Então, agora as linhas têm que ser desenhadas dentro do fechamento e da abertura. Dá OK. Ó. Tá vendo? Ele pegou aqui, ó, abertura e fechamento. Isso aqui não quer dizer nada, tá, gente? É só para vocês já começarem a perceber, né, como é que é a estrutura, o raciocínio aí da criação do indicador. E vamos olhar aqui, ó, janela de dados, ó. Abertura 11:35:35, 11:35:35. Fechamento 11:42:10, 11:42:10. Então, show de bola. O indicador está aí, está funcional, de acordo com a nossa lógica. Beleza? E vamos dar sequência aí. Até a próxima aula.